Léo Duarte, ex-Fla, é novo reforço do Galo. Fred mais perto de virar reforço do Galo. Tem novidade importante sobre o Juan Jesus e Galo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro já tem seu primeiro reforço para a janela de 20 de julho. Léo Duarte, zagueiro de 29 anos de idade, formado no Flamengo, com passagem pelo Milan e há 6 temporadas no Başakşehir, chega sem custos ao Galo. O contrato ainda não foi assinado porque depende da realização de exames médicos, mas está tudo acertado entre as partes. O Léo Duarte chega sem custos por um vínculo de 3 anos e meio. Jogador interessante, para mim bem superior ao Júnior Alonso, que foi liberado para atuar no futebol dos Estados Unidos. Importante registrar que em 6 anos o Léo Duarte disputou lá no Başakşehir 205 partidas com 2 gols e 5 assistências. Só para completar, com a chegada do Léo Duarte, a negociação com o Juan Jesus, que chegou a ser dada como próxima, regrediu. A ideia do Galo é trazer 4 a 5 reforços na metade do ano, todos sem custos, basicamente no modelo do Léo Duarte, mas diante da chegada de um zagueiro, a tendência é que invista-se em outros nomes. Cantor falou, o Atlético precisa cuidar do Lianco e não apressar a volta dele. Apressou a volta, o Lianco apresentou as dificuldades que qualquer zagueiro apresentaria, tendo uma lesão tão grave quanto ele teve, que foi a reconstrução do tendão de Aquiles. É uma lesão muito complicada, mas eu acredito muito no potencial do atleta e que ele possa voltar a apresentar as partidas que ele apresentou em outros momentos jogando com a camisa do Atlético. E agora o Guilherme está me mostrando aqui, tem um jornalista, mas ele é espanhol ou brasileiro e mora lá? Brasileiro e mora na Espanha? Que postou lá na Espanha agora também esse negócio do interesse do Atlético pelo Igor Júnior. Vai entender, né? Postou agora. Então quer dizer. Enfim, vamos esperar para ver. Espera aí um pouquinho. Aí, agora sim. Senhores, sobre a questão do Igor Gomes, então, a informação que partiu da Itatiaia, a gente só confirmou que tem uma tratativa do Igor Gomes. A situação do Dudu tem algum avanço? Você tem alguma informação? Se o Dudu fica, se o Dudu sai? Um detalhe que me chama a atenção. Aqui só uma coisa, de não jogar de jeito nenhum. Voltar nessa questão, né, da zaga do Atlético, com essa chegada, sinaliza para alguma saída. Aí me preocupa, cara, de verdade, eu podem falar que eu sou defensor, porque eu acredito na capacidade dele, e todas as vezes que ele jogou, sempre você vê alguma qualidade muito primorosa em zagueiro, e mesmo ele sendo tão jovem. É a questão do Ivan Roman. O Ivan Roman e o Vitão, com a chegada do Léo, eles vão ficar um pouco escanteados, entre aspas, dentro do projeto do Atlético. Porque o Ivan Roman é jovem, teve pouca minutagem, né? Foi utilizado em jogos importantes, e eu acho que ele assumiu uma bronca bem boa quando ele foi chamado. E o Vitão teve pouquíssimos minutos, e também é outro jogador que pode perder espaço com essa chegada, e essas coisas assim me preocupam. Eu acho que teriam outros atletas dentro do Atlético que poderiam estar abrindo espaço. E eu já citei um aqui, o Vitor Hugo, zagueiro, para mim, independente de ser do lado direito ou do lado esquerdo, para mim ele é de uma qualidade inferior a esses dois que eu citei. E não tem nenhuma conversa de saída dele, né? Especificamente. Como? Talvez mais fácil seja a saída do Roman do que dele, né? Caminha para isso. Caminha para isso. Porque, vamos lá. Eu fico imaginando o Roman acordando, indo dormir ontem depois do anúncio do Léo Duarte. Ele perde espaço. E o próprio Vitão, conforme você disse aí. É um negócio... que o Vitão existe no mapa, assim, só no nome, né? Na verdade, não jogou, Atlético, né? Nem naquele começo do Atlético do Sampaoli no Campeonato Mineiro ele foi utilizado. Quando foi utilizado um Atlético alternativo, né? Nas primeiras rodadas, até antes do Clássico. Então ele existe lá no nome, né? Agora a tendência é que o Roman perca mais espaço, né? Ainda. Ele que já não tem tido muita vez com o Domingues,
o natural é perder mais espaço ainda. Eu só me preocupo muito, repito, né, com esse número elevado da faixa de idade da defesa atleticana, né? Repito, vem mais um jogador experiente, tá? Aqui não é etarismo, tá, pessoal? Mas o futebol também te exige um vigor, uma juventude, baixar a idade do seu elenco é algo importante, né? Então, quando você traz o Léo Duarte, que é mais um jogador aí de 29 anos, eu tô muito pagando para ver, tá? Eu acho que o departamento de futebol foi criativo, foi econômico, mas eu vou esperar muito o jogador entrar em campo e ver a utilização e como ele se encaixa, né? Outra coisa, né? Com certeza também foi um jogador para ser observado no contexto daquilo que gosta de armar a sua equipe, o Domingues, né? Então, é isso. A primeira contratação do Atlético vai na linha do que havia dito Pedro Daniel, né? O Atlético criativo e até então com investimento mais modesto, mas a qualquer momento isso pode mudar também, o Atlético ir no mercado. Não quer dizer que necessariamente você colocar dinheiro, você vai trazer a solução. A gente viu o Atlético nas últimas janelas, né? Rony, Júnior Santos, enfim, o torcedor atleticano não quer nem lembrar dessa história. Então, o fato é, as pessoas precisam de trazer... Se o Atlético tem que ter um aproveitamento quase de 100% nos jogadores que forem trazidos nessa janela. Não pode acontecer... E Fred está mais perto de virar reforço do Galo. Já havia contado para vocês na semana passada que Atlético e o volante estavam praticamente fechados. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe a informação de que o acordo entre jogador e clube de fato está selado e acrescentou uma informação garantindo que ele vai ter no Brasil o mesmo vencimento a que tinha direito no Fenerbahçe, algo na casa de 2.300.000 reais por mês, cifras parecidas a que tinha Hulk, liberado recentemente para virar reforço do Fluminense. Hulk ganhava no Atlético 2,5 milhões de reais. Mas o importante vem agora, como eu já havia destacado na semana passada, não adianta nada Galo e Fred chegarem a um acordo se não houver a liberação do Fenerbahçe, com quem o volante, ex-seleção brasileira, tem vínculo até junho do ano que vem. E o Atlético não pretende fazer uma compensação financeira ao Fenerbahçe. A alegação no Galo é de que hoje não há grana para investimento. E o Atlético já está fazendo um baita esforço, elevando os salários do Fred para algo acima de 2 milhões de reais mensais. Se o Fenerbahçe liberá-lo, Fred chega em julho. Caso contrário, virá reforço, se torna reforço a partir da metade do ano que vem. E a reformulação no Vasco promete ser grande. Tudo porque Pedrinho, presidente do clube, e Admar Lopes, o executivo de futebol, andam bem preocupados com o status quo do Cruz Maltino nas últimas rodadas. O time só venceu 2 dos últimos 10 jogos no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento. Além disso, o estado entre torcida e elenco é dos piores. Depois da derrota por 1-0 para o Galo, em São Januário, muitas críticas, provocações e ameaças ao técnico Renato Gaúcho e a jogadores. Matheus França já foi devolvido ao Crystal Palace, permanência completamente descartada. Dá para dizer que o Robert Renan dificilmente permanecerá. A opção de compra no vínculo de empréstimo dele é de 8 milhões de euros. Tchê e Nestrosa também podem sair em caso de boas propostas. E enquanto isso, em meio às negociações com Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, o Vasco tenta melhorar seu elenco de olho no segundo semestre. Para você, quais são as posições mais carentes do Cruz Maltino hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Juan Jesus está mais perto de virar reforço do Galo. Zagueiro de 34 anos de idade, nascido em Belo Horizonte, mas que ainda não teve a oportunidade de atuar profissionalmente em nenhum time da cidade. Há quem garanta, inclusive, que o Juan Jesus é torcedor atleticano, até por isso tem feito esforços para se mudar para o Atlético. O jogador tinha contrato até 30 de junho com o Napoli, não será renovado, e a tendência é que nos próximos dias ocorra esse anúncio. Juan Jesus, formado na base do Inter, Nacional de Porto Alegre e fora do Brasil desde 2011. Por que eu fiz a distinção do Inter de Porto Alegre? Porque quando ele sai do Colorado, ele se muda para Inter de Milão, onde passa um tempão. Depois, mais 5 anos de Napoli, jogador de poucos clubes, de muita capacidade física e de ótima qualidade. Tenho certeza que se fechar com o Galo, o Atlético vai ter um baita reforço. Sai Júnior Alonso, chega Juan Jesus, salários compatíveis, mas qualidade do brasileiro bem superior.
Só para completar, registrar que o Juan, nessa temporada de despedida no Napoli, fez 35 jogos, mas terminou em baixa. Dos últimos 5, nem saiu do banco de reservas em 4 deles. Você sabe, Júnior Alonso já se despediu do Atlético e vai defender um time da Major League Soccer após a Copa do Mundo.